Então, vamos conhecer o título da aula de hoje, professora. Ampliação de repertório 1. Então, estamos aí na sequência do Aprender Sempre, a sequência 2, iniciada ontem. Essa é a aula 2, referente aí à sequência de brincadeiras de diferentes culturas. Então, temos todas essas habilidades aí que a professora Mara vai ajudar na leitura. Então, vamos lá. Primeira habilidade, E103, EF01. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita. Escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão, ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão. Segunda habilidade, EF01, LP27. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, entre outros textos do campo da vida pública, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. E a terceira habilidade de hoje é F12, LP01. Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas ou memorizadas, estáveis, como o próprio nome e o de colegas. Fiz uma leitura bem grandinha aí, não é, Pro? Isso mesmo. Nesta aula que vamos aprender, professora? Nesta aula, vamos ler as regras de jogo que as crianças que vivem em Gana gostam de brincar. Depois, vamos aprender a jogar. Gana, professora Joyce? Olha só. O que será que é isso, hein, professora? Gana. Será que algum estudante aí já ouviu esse nome? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Aqui no primeiro ano nós temos os nossos combinados, professora. Sim. Que a gente sempre inicia a aula realizando a leitura do alfabeto. Depois a gente faz os nossos registros iniciais e hoje você está convidada a fazer a leitura conosco, tá bom? Então eu quero vocês aí em casa repetindo comigo o alfabeto. Isso Combinado? mesmo. Então vamos lá. Vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu gosto de J, porque J é a primeira letra do nome da professora Joyce. Isso mesmo. K, L, M. M de professora Mara. Opa! N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso mesmo. Então, hoje já realizamos a leitura do alfabeto. Que imagem que eu trouxe? Olha, eu gosto muito, hein? Eu me sinto viajando por aí. Olha só. Hoje iremos aprender uma brincadeira nova, típica do país de Gana. Então, Gana, professora, que você leu naquela outra parte do texto, é um país. Onde será que está Gana nesse mapa tão bonito que você colocou pra gente? Vamos ver? Olha só. Então, olha onde fica Gana. É onde tá essa gotinha aí, é isso? Isso mesmo. Então, ó, país Gana, ele fica em outro continente, ó, dividido pelos mares aqui, lá na África. E olha só onde nós estamos, estudante. Nós estamos no Brasil, que é o nosso país, e ele fica no continente da América do Sul. E olha o oceano que divide esses dois continentes. Olha só, bem longe esse país, não é, professora? Sim, aí dá para ir andando, Pro? Não dá para ir andando. Então é uma viagem que é um pouquinho longa aí, mas vale a pena, não é? Porque, e como a gente também não consegue ir lá,
nesse momento, eu tô aqui trabalhando, vocês estão em casa, não tem como a gente, de repente, se do nada sair para lá, a gente viaja através do que eles trazem pra gente, que são as brincadeiras, a cultura, não é, Pro? Ah, isso mesmo. Então, você trouxe o porquê que nós estamos falando desse Sim. país. Então, quer dizer, olha só, eu já vi que vocês estão trabalhando bastante em educação física, em história, em geografia, comigo mesma, que vocês viram como nossa cultura sofre influência de diversos outros países, de pessoas de outras culturas, olha só. Então, será que o pessoal aí da África contribuiu também com a nossa cultura, principalmente nas brincadeiras, professora Mara? Sim, não é só a brincadeira que vocês aprenderão hoje. A gente tem muita brincadeira vindo desses países aí da África. Vocês vão conhecer no segundo, no terceiro ano, no quarto, no quinto. Vocês vão ver com a professora Fran aí essas brincadeiras nos outros anos também. Então vamos ver qual a brincadeira da aula de hoje. Ó. O jogo que iremos aprender é chamado de piloto, que significa procurar. Então vamos aprender essa brincadeira? Só que olha só, pessoal, quando nós vamos aprender alguma coisa, as brincadeiras geralmente a gente aprende como? Alguém ensina, algum coleguinha que já sabe, ou às vezes algum amiguinho um pouco mais velho que já brincou bastante, conhece a brincadeira, ensina pra gente. Então, geralmente é assim que nós aprendemos a brincar. Porém, uma receita, por exemplo, professora Mara, geralmente quando você não sabe uma receita e ninguém vai te ensinar, Então, você lê o quê? Eu tenho que ler o passo a passo da receita, o que vai naquela receita para dar certo. E a brincadeira, então, de hoje é assim? Vai ter um modo de brincar, como se brinca, como que ela é? Isso mesmo. Então, nós vamos aprender a ler um texto que nos ensina a brincar. Olha que legal, hein? Então, vamos realizar a leitura desse texto? Olha só. Então, está aí o texto. Então, vamos verificar as partes deste texto, professora Mara. Olha só. Primeiro vem o nome da brincadeira. Qual que é o nome da brincadeira? Pilolo. É piloto. Então, a gente vai arrumar aí depois, Isso. não é, Pro? Vamos sim. Dá para escrever aí Dá, embaixo? sim. Porque Olha está só. ali, tá pilolo. Só eu descobri isso, você também descobriu aí, né? Que brincadeira é essa que chama pilolo? Não, é piloto. Mas a gente arruma isso rapidinho. Facinho. De preto não vai aparecer. Vamos colocar uma cor para ficar bem bonita aí? Isso. Olha só. Piloto, Pro, muito Olha bem. só. Agora, até o nome ficou mais bonito, né? Não é? Isso Olha, mesmo. o pilolo, mas eu tinha lido piloto. Agora, olha só as partes que esse texto tem, professora. Os materiais que serão necessários para brincar. Olha só. Sim. E como brincar. Então, olha só os materiais. Caixa de papelão, tampinhas e bola. E como se brinca dessa brincadeira? Ó? Alguns pequenos objetos são escolhidos pelas crianças, como caixa de papelão, tampinhas e bola, e entregues a outra criança ou ao professor, que será o coordenador do jogo. Todas ficam de costas ou de olhos fechados, enquanto o coordenador esconde todos os objetos em diversos lugares, dentro do local definido para o jogo, como a sala de aula, por exemplo. O coordenador define a linha de chegada. Então, este deve gritar pilolo. Olha só, as crianças iniciam a procura por seus objetos, elas devem encontrá-los e correr para a chegada. Então, eu entendi a brincadeira. E você que está aí em casa ou na escola, entendeu a brincadeira, Pro? Eu entendi.
E aí, você quer explicar agora? Que a gente já leu o texto, vamos fazer uma reflexão Sim. sobre a brincadeira? Essa brincadeira, quando ela fala o coordenador, é alguém que vai guiar a atividade, que vai guiar a brincadeira. Então, coloca os objetos e as pessoas têm que se aproximar, conseguir chegar nesses objetos para conseguir ganhar aí, participar e chegar primeiro. Depende também da regra que coloca, não é? A gente pode definir como é um jogo, a gente pode definir uma brincadeira, a gente pode definir também se é quem vai chegar primeiro, como vai ser aí essa linha de chegada. Ah, entendi. Mas a gente pode fazer diferente aí em casa ou na escola. Ó, professora, as professoras estão falando que o nome da brincadeira é pilolo mesmo. Ah, então é pilolo, vamos lá. Então é pilolo, vamos lá. Então estava correto aqui, eu pensei que estava digitado errado e está correto. Então é pilolo, porque é o nome de outro país, né? Então confunde mesmo. Obrigada, pessoal. Então, olha só. Então, a professora explicou, deu para entender. E aí vocês já vão pensando, que outra brincadeira que vocês conhecem que é bem parecida aí com essas brincadeiras, hein? Vamos lá, será que eles colocam no chat pra gente ou não? Olha só, as professoras falando do nome. Então, olha só, o texto indicou... A gente pensa que é uma coisa, às vezes escreve outra. É isso aí, verdade. Isso mesmo. O texto indicou o que precisamos fazer primeiro para depois começar o jogo. Então, ele indicou isso, professora? Sim. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Selecionar os materiais para brincadeira, não é isso? Isso mesmo, é o passo a passo, igual você havia dito, isso mesmo. E quais são as regras? Vamos repetir as regras. Então, vamos colocar o texto para a gente ir vendo junto com Vamos eles? voltar Eu acho que isso. Então, assim, você pega os objetos, a gente entrega uma outra criança ou professor e essa pessoa ela vai ser o coordenador. Ele que vai guiar o jogo aí, que vai espalhar esses objetos. Todos ficam de costas e com os olhinhos fechados. Não vale olhar de jeito nenhum. E aí... o coordenador ou aquela pessoa que está comandando a brincadeira, ela vai esconder esses objetos. Pode ser qualquer objeto também, não é, professora? Se eu não tiver a garrafa ou a bola, eu posso pegar um outro objeto e esconder ele ali, certo? Certo. Então, vamos lá. Definiu e espalhou a brincadeira e a gente determina uma linha de chegada. Mas como a gente está ali falando de uma brincadeira, a gente pode mudar algumas regrinhas aí. Então, a gente vai determinar quem chegou primeiro ou quem achou determinado objeto. Pode ser assim também. Olha, a professora Cláudia colocou que essa brincadeira lembra bastante o caça ao tesouro, por exemplo. Muito bacana. Sim, só que o caça ao tesouro, a única diferença é que não tem linha de chegada. Não tem linha de chegada, porque essas crianças precisam correr para chegar. Mas como a gente está falando de brincadeira, a gente pode mudar a regra para facilitar aí onde a gente está. Não é? E de acordo com a quantidade de pessoas. Se eu estiver lá agora sozinho, eu estou com alguém eu estou em casa e com alguém da família, eu brinco com quem está aí. Se eu tiver mais crianças e a professora para coordenar, ela põe essa linha de chegada e aí a gente vai mudando algumas regras, deixando essa brincadeira bem gostosa. Porque essa brincadeira, ela tem a origem gana, mas aqui a gente pode fazer adaptação. Ó, a professora Patrícia falou que lembra a brincadeira tá quente, tá frio. Quente? Espera um pouquinho. Será que tem a ver com o que a gente vai daqui a pouco fazer aqui? Olha só. Então vamos lá. Então vamos só olhar mais uma vez ao texto para os estudantes se atentarem. Então, primeira parte do texto. O título, né, professora? Muito Vamos lá. importante. Sim. Olha só. Que é o nome da brincadeira, não é, Sim, o título. Depois, nós temos que saber os materiais que precisamos usar numa determinada brincadeira. Então, tem a lista dos materiais. E depois, como se brinca, que são as regras. Sim. Então, um texto que ensina as brincadeiras tem que ter esse passo a passo, ok? Sim. Olha só. Então, agora já falamos um pouquinho sobre as regras. Agora, vamos localizar no texto algumas palavras que a professora irá ditar. Assim que localizar, circule a palavra. Vamos ficar atentos aí, porque talvez essa palavra seja o objeto que a gente vai usar aqui na nossa brincadeira. Será? Será? Ou alguma palavra de comando? Porque exatamente. esse tipo de texto também, geralmente, a escrita é falando faça,
pegue, jogue, tem essas palavras de comando. De comando. Porque a brincadeira, a gente precisa ter algumas palavras. Então, é hora de correr, é hora de saltar, é hora de pegar. Não é? Isso mesmo. Então, vamos lá voltar ao texto. Então, está aí o texto novamente. Já vimos que o texto está dividido em 3 partes. Tem o título, os materiais e como se brinca. Opa! Agora eu vou ditar a palavra, professora. Então, manda ver que eles vão acertar, vão buscar a palavra rapidinho aí. Então, a primeira palavra que eu vou ditar é a palavra bola. Ai, será que tá difícil? Em qual linha aí que está a palavra bola, Olha, vamos professora? pensar. Na parte das regras, na parte de como se brinca, deve estar escrito bola em algum momento, porque vai falar em qual parte esse material Sim. vai ser utilizado na brincadeira. Mas se ele é um material e a primeira parte do texto, depois do título, são os materiais, vamos ver então a lista de materiais que serão usados nessa brincadeira? Olha só, vocês já sabem então que um dos materiais é a bola. O outro é caixa de papelão, se eu não me engano. Caixa de papelão. E também tem tampinhas. Isso, são, então, lá eles brincam, né, essa brincadeira, como veio lá de Gana, eles brincam usando esses materiais que eles têm. A caixa de papelão, as tampinhas e a bola. Então, ok. Então, eu já falei a palavra bola. Então, essas dicas que eu dei, ficou fácil de saber onde o lugar mais fácil de localizar primeiro. Está no título? Olha, o título está escrito assim, nome da brincadeira, Pilolo. Então, não tem bola aí, tem? Olha só, não tem bola, professora. Aí eu falei que a bola faz parte da lista de materiais. Sim, então... Olha só, materiais. Eu já vi bola. Olha só, então, agora então me dá dicas, professora, porque tem várias palavras nessa lista de materiais, então eu ainda não sei olha direito. Só, essa palavra, bola, começa com a letra B. Tenta achar aí, professora. A Micaela já havia dito que bola está realmente na lista de materiais. Isso. Agora, a professora Mara falou que bola é só você pensar numa palavra que tem a letra B. Não é caixa de papelão. Vamos olhar aqui? Olha só. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Então, vamos aqui, ó. Essa começa com a letra C, que se refere à caixa de papelão. O outro material começa com a letra T, que são as tampinhas. Sim. Então, essa começa com a letra B, termina com a letra A. Olha só, realmente eu achei a palavra bola aqui na lista de materiais. Olha só. Será que agora eles seriam capazes de localizar o título da brincadeira no texto? E a gente já deu dica lá no começo, não foi? O título da brincadeira é Pilolo. Olha só, tá aqui. Então, eles vão ter que olhar atentamente ao texto para procurar a palavra. Professora, e essas palavras aparecem também ali no Como Brincar. Então, fica de lição aí para vocês fazerem em casa, procurar essas palavras aí no texto, não é? Quando o coordenador define a linha de chegada, então este deve gritar, Pilolo. Então, está nessa parte, né? Ô, professora Joyce, vamos fazer assim? Vamos terminar a nossa aula brincando? Então tá bom. Então, você dá o comando? Você é o coordenador? Professor, eu vou dar o comando. Então, a professora Joyce vai tampar os olhos com uma venda. E eu vou colocar essa bola em um lugar daqui do nosso estúdio. E vou falando pra ela, tá quente, tá frio. Quando ela achar, eu grito Pilolo. Pode ser assim? Pode ser assim. Então, essa é uma variação, né, Sim, professora? só que você não pode olhar. Tá bom, não vou olhar. Já põe a venda. Então, vou... Vamos lá. Tá bem tampado isso? Tá. Vai dando uma voltinha aí. Roda, roda. Tudo bem, Joyce? Então vamos lá, procurando e eu vou falando se tá quente. Quente é quando ela tá ficando perto. Tô ouvindo e sua frio. voz. Tá aqui, tá perto de você? Então, tá meio frio, tá meio morno, tá morno. Não, foi muito fácil. Eu nem tive tempo de falar queimou, tá quente.
Foi fácil. Então, essa é uma variação para o pessoal brincar em casa, né, professora? Isso. Vocês coloquem o objeto, escolhem aí os objetos que vocês tiverem e pede para alguém dar o comando, ok? Então, assim, se tiver frio é porque você tá longe. Às vezes você tá muito longe, aí você fala, nossa, tá muito gelado. É isso? Isso mesmo. E se estiver se aproximando, tá morno, tá esquentando, tá quente, nossa, muito quente. Então, ó, professora, só lembrando aqui da palavra bola. Sim. Eles viram aqui que eu circulei a palavra bola. Eles viram que tem 4 letras, que começa com B, termina com A. Olha só a palavra bola aqui. Então, eles vão fazer isso também lá no caderno deles. E eu vou deixar de casa para eles acharem a palavra pilolo no texto. Então, é a minha bola outra também. dica. E bola também. Bola Porque já ficou fácil. aparece outras vezes aí no texto de Isso vocês. mesmo. Então, nessa aula, aprendemos a brincadeira pilolo e realizamos a localização das palavras no texto. Fácil, né?